Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dando continuidade hoje aqui na parte 2 da matéria de direitos políticos. A gente começou na aula anterior, uma aula inaugural, para a gente começar a falar ali a respeito dos direitos políticos, a gente poder entender o que são esses direitos políticos, onde que eles estão localizados, que eu falei para vocês que são direitos fundamentais também aqui, e são diretamente relacionados à participação aqui na política realmente do país, né, das decisões de organização, funcionamento do Estado. Vamos aqui para a tela, a gente vai dando continuidade à nossa leitura da Constituição Federal, que é artigo 14 da Constituição Federal. Deixa eu só confirmar aqui. 14, vamos lá. Então, parágrafo 2º, nós temos aqui, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Esse daqui é extremamente importante, esse parágrafo 2º, quem que não pode se alistar. A gente já viu ali quem que é obrigado a se alistar e quem facultativamente se alista, então pode ou não pode se alistar. Aqui nós vemos quem que está vedado realmente se alistar. Tá? É proibido alistar eleitor estrangeiro. Por que o estrangeiro aqui ele não pode se alistar? A gente viu aqui que a participação, né, política, capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva, que o sufrágio está relacionado ao povo brasileiro. O povo brasileiro ele pode aqui decidir o futuro da sua nação, o futuro do seu país, a forma como o seu Estado deve aqui participar, né, decidir as questões relacionadas ao seu próprio povo. Aqui não faz sentido, então, a pessoa que não possui uma nacionalidade brasileira, aí eu estou falando a respeito de brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Se a pessoa não possui essa nacionalidade, ela não participa da vida política do seu país. Uma questão interessante aqui é que tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado são obrigados a participar da vida política, tá bom? Então, vamos tomar esse cuidado. Pessoa naturalizada, assim como ela pode ser eleita, a gente já falou a respeito disso em outras aulas, ela pode ser eleita, brasileiro naturalizado, né, ela também tem que votar, ela é obrigada a votar, não somente pode, mas ela é obrigada a votar. Agora o estrangeiro não, o estrangeiro ele é proibido de votar. Então, além do estrangeiro, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos também são aquelas pessoas lá que quando fazem lá os 18 anos, elas têm que prestar aquele serviço militar obrigatório. Né, essa daqui é uma situação, né, já prevendo, né, a própria importância aqui da função do conscrito, né? O conscrito, essas pessoas que exercem o serviço militar obrigatório, são pessoas que podem, por exemplo, estar relacionadas a uma situação de guerra, né? Então não faz sentido aqui você obrigar essas pessoas, né, a se alistar, não faz sentido obrigá-las a votar, até porque elas passam por uma situação muito específica ali de preparação já para realmente situações de possíveis guerras no país. São condições de elegibilidade na forma da lei. Condição de elegibilidade, pessoal, a possibilidade aqui são os requisitos, né? Então a palavra aqui seriam requisitos para que essa pessoa possa ser eleita. Essa pessoa precisa possuir todos esses requisitos para poder concorrer a ser eleito a representante do povo, para ser representante aqui do Estado, no Estado. Decidir realmente as questões de Estado. O que ela precisa cumprir aqui? Quais são essas condições de elegibilidade que ela precisa cumprir? Primeiramente, nacionalidade brasileira. Aqui é muito óbvio, gente. Como a gente falou, olha, o estrangeiro não pode se alistar. Olha, se o estrangeiro não pode se alistar, é óbvio aqui que uma das condições para ser eleito é que você tenha nacionalidade brasileira. Outra coisa, pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício de direitos políticos significa que você não está com direito político suspenso, por exemplo. Tá? Significa que você, né, se você está com direito político suspenso por algum motivo, ou cancelado, né, você não está aqui alistado, vamos dizer assim, ou você não pode exercer os seus direitos políticos, você não pode se eleger também. Tá? Também muito óbvio aqui essas condições de elegibilidade, vocês vão perceber que realmente são óbvias. Alistamento eleitoral. É óbvio também que a pessoa precisa estar alistada, porque aqui o alistamento eleitoral, ele garante para a pessoa tanto essa capacidade
eleitoral ativa, que é a possibilidade aqui de exercer o voto, né, de poder participar realmente, de exercer aqui, e a passiva, que é a possibilidade aqui de eleger-se. Tudo bem? Então, o alistamento eleitoral, ele faz parte aqui de ambas, tá? A pessoa, ela vai poder se eleger aqui também a partir do momento em que ela está alistada. Domicílio eleitoral na circunscrição. Circunscrição, a gente já falou em outra aula o que é circunscrição, ela está relacionada aqui ao pleito. O pleito é aquela ocasião em que ocorre o voto e realmente qual que é o local que ocorre o voto. Então nós temos lá os pleitos municipais, tá? Então se você vai se tornar, por exemplo, um vereador, você está vinculado a um município, ou um prefeito, você está vinculado a um município. Se você quer se tornar um deputado estadual, você está vinculado à circunscrição estadual. Aqui ele está falando, olha, você quer, por exemplo, se candidatar a vereador de um município, você tem que ter ali um domicílio eleitoral naquele município. Se você quer ser, né, deputado estadual, você tem que ter um domicílio ali naquele estado, tudo bem? Então, faz parte aqui também da condição de elegibilidade o domicílio eleitoral. E temos também a filiação partidária. Isso daqui é um requisito também, é obrigatório no nosso país que a pessoa ela possua alguma filiação a algum partido político. A regra hoje é que os partidos políticos, né, isso daqui em razão do nosso processo de redemocratização, né, nós passamos por um processo de redemocratização baseado aqui em uma democracia que é exercida por meio de partidos políticos. A ideia é que os partidos políticos eles tragam algum tipo de representação ali ideológica. Tá? Então vamos dizer lá que nós temos o partido A, partido B, partido C e o D. A ideia aqui é que cada um tenha o seu conjunto de pensamentos, né? Então, cada um aqui possui seu pensamento, tá? E a ideia é que se a pessoa ela quer se eleger, ela precisa participar de alguma dessas ideologias aqui, tá? Isso daqui simplifica de alguma forma. Isso traz um resumo aqui para a ideologia de um candidato. Tá? Então, uma forma aqui que nós atuamos hoje em dia é essa daqui partidária. Não é possível no nosso país ainda que exista aqui uma candidatura sem partido. Isso não existe no nosso país. E vamos ver também que outra condição de elegibilidade é a idade mínima. Tá, então nós temos aqui, se formos fazer um mnemônico, DINAFIPLE, domicílio, idade mínima, nacionalidade, filiação e pleno exercício dos direitos políticos, tá? Aqui, e alistamento, tá? E alistamento eleitoral. Tá? Então, domicílio, idade mínima, que está na outra página, nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, filiação, pleno exercício dos direitos políticos. Ele pode sim te questionar numa prova quais são as condições de elegibilidade. Você vai se lembrar aqui do DINAFIPLE. Agora também aqui, importante, gente, a idade mínima para você poder se eleger, isso aqui também cai direto, é muito comum questão a respeito desse assunto. Nós temos aqui para presidente e vice-presidente da República e senador, nós temos a idade de 35 anos. A pessoa precisa possuir no mínimo 35 anos aqui na data da posse. Na data da posse ela tem que ter pelo menos 35 anos para presidente, vice e senador. Para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, temos que é de 30 anos também na posse. Para deputado federal, deputado estadual ou distrital, então deputados tanto federal ou estadual, também prefeito
e juiz de paz. Não esqueçam do juiz de paz. Muita gente acaba se esquecendo aqui do juiz de paz porque nós não estamos muito acostumados a trabalhar com essa figura aqui do juiz de paz. Mas ele também passa por esse processo aqui de eleição também. Então, nós temos aqui 21 anos também na data da posse do cargo. Agora, para vereador, nós temos o de 18 anos. É o único aqui que a exigência da idade mínima não é aqui na posse, mas sim no fim do registro, no fim da data do registro. Esses candidatos aqui, eles passam por um processo de registro de candidatura e no final, né, na data limite do registro de candidatura, essa pessoa já precisa possuir 18 anos. Isso daqui em razão aqui da possibilidade, da necessidade dela tomar as responsabilidades da própria candidatura. Se ela tivesse menos de 18 anos, ela não poderia aqui tomar responsabilidade em razão das questões que ocorrem na sua candidatura. Tá? Inclusive pelo fato de ser um inimputável criminal, né, e tudo mais. A ideia aqui que é aos 18 anos, ela precisa ter 18 anos não na posse do cargo, porque senão ela estaria concorrendo com 17 anos. Ela precisa ter 18 anos no fim, na data limite do registro de candidatura. Então decore essas datas: 35 anos, 30 anos, 21 anos e 18 anos. O principal aqui é você decorar essas idades realmente, né? 35, 30, 21 e 18. E dependendo do concurso que você for prestar, aqui também é importante saber que os 18 anos para vereador é no fim do registro, aqui, da data limite do registro de candidatura. Agora, quem que é inelegível, quem que não pode ser eleito, são os inalistáveis. A gente viu ali que não podem se alistar os estrangeiros. Tá? Os estrangeiros não podem se alistar, então eles também não podem ser eleitos. E assim como também os conscritos. Os conscritos não podem se alistar, também não podem ser eleitos. Tá? Então, vemos aqui que são inelegíveis, não podem ser eleitos os estrangeiros, os conscritos, e também nós vemos que os analfabetos. Os analfabetos, existe aqui uma facultatividade com relação ao voto deles, mas eles não podem ser eleitos. Opa, escrevi aqui facultativo, analfabetos. E também todos os outros aqui que não sejam alistáveis. Então, por exemplo, aqui o menor de 16 anos, por exemplo. Na verdade, até o menor de 18, né, ele não vai poder ser eleito também, tá bom? Então, menor de idade não vai poder ser eleito também. Só lembrar, quem não pode se alistar, não pode se eleger. Quem é analfabeto também não pode se eleger. O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Uma questão importante, pessoal, aqui no nosso país a gente entende que a reeleição ela é única. A pessoa ela para aqui para mandatos subsequentes, tá? Mandatos. Ó, gente, não confunda mandato com mandado, ok? São coisas diferentes. Mandato com T. Tá? Então, reeleição para mandatos subsequentes, isso é, ela está eleita agora, ela se reelege imediatamente no mandato seguinte, né? Na próxima eleição ela ganha de novo. Só é possível uma vez, tá? Então ela precisa passar depois por pelo menos um período aqui que ela não está sendo eleita para aquele mesmo cargo. Tá? Ela pode se eleger para outro cargo. A gente já viu aí, por exemplo, governador que se torna presidente, tudo mais. Isso pode. O que não pode é no mesmo cargo ela ser reeleita. Então a gente vê aqui, olha, que com relação aos cargos do Poder Executivo, tá? Aqui nós vemos que é o Poder Executivo, são os chefes do Poder Executivo, né? Presidente da República, governador de Estado e Distrito Federal,
e prefeito, tá? São aqui chefes do Poder Executivo. Ele está falando que também quem tiver sucedido ou substituído, vamos dizer aqui que o vice-presidente ele assumiu durante algum período. Tá? Vamos dizer que ele assumiu ali durante algum período, ou vamos dizer que alguém foi destituído ali do cargo e outra pessoa teve que assumir. Aquela pessoa teve que assumir, ela só pode ser reeleita para mais um único período subsequente. Tá? Isso daqui é possível que o presidente está lá em exercício e ele, de repente, ele perde o cargo por algum motivo e alguém assume. Aquela pessoa que assumiu, ela só vai poder se reeleger mais uma vez, subsequente, tá? É importante aqui essa palavra subsequente. Tá? Então, pessoal, a gente vai finalizando por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse artigo 14, um artigo de extrema importância aqui para a gente, para o nosso estudo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver algum tipo de dúvida, não hesite em deixar nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.